Olá, queridos e queridas, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família e sobre o seu ministério. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos em nossa primeira aula deste curso, o curso denominado A Pregação que Faz a Diferença. Antes de entrarmos aqui no assunto de hoje, eu gostaria de informá-los que neste curso que você adquiriu, nós não vamos falar apenas sobre pregação, tá? O nosso foco é ajudar aqueles que pregam a palavra, que ensinam, mas também nós vamos acrescentar a este curso estudos sobre liderança, porque Deus tem nos dado a graça de preparar algumas mensagens, algum conteúdo que eu quero compartilhar convosco neste curso, a pregação que faz a diferença. Então vamos à nossa aula. O que é pregação? Você sabe, consegue responder o que é pregação? Se alguém lhe perguntasse como você definiria pregação, você saberia responder? Essa deve ser uma das primeiras perguntas a serem respondidas. Nós vamos começar então com a palavra em si. Perceba que você está acompanhando o slide. Eu tive o cuidado de anotar tudo, de pesquisar, de receber de Deus. Eu sempre tenho, quem me conhece sabe que eu sempre tenho em mãos uma caneta, sempre estou fazendo as minhas anotações. Quem já leu os meus livros sabe que eu gosto muito de escrever, de guardar todo o conteúdo, não só daquilo que é pesquisado, como, sobretudo, aquilo que recebo de Deus em momentos de oração, em momentos de meditação, e tenha certeza que mais de 50%, vamos dizer aí 70% do conteúdo que você vai ter aqui neste curso faz parte daquilo que recebi diretamente do Senhor e com pesquisas, livros, comentários, nós então corroboramos o assunto, o conteúdo para transmitir a você algo que possa agregar valores espirituais e conhecimento para você utilizar no seu ministério, aonde quer que o desenvolva no reino de Deus, tá bom? Então, vamos aqui para a definição da palavra ou do que é pregação. No grego, a palavra é querugma ou querigma, que significa aquilo que é proclamado por um arauto ou um clamador público. Uma proclamação que vem por intermédio de um arauto. E para você que não sabe sobre as qualificações de um arauto, o arauto era um mensageiro do rei, né? Então o rei tinha este homem a quem ele incumbia de entregar uma mensagem aos seus súditos. E o arauto deveria ser alguém fiel e também de muita intimidade, de um bom relacionamento com o seu rei. Jamais deveria alterar a mensagem que recebia. Pelo contrário, deveria ser fiel e entregar aos súditos de determinado reino a mensagem que lhe fora confiada. Por isso que o pregador, a pregadora, o mensageiro, a mensageira é também tido como um arauto, só que um arauto de Deus ou de Cristo, que é essa ideia transmitida no Novo Testamento, ok? E nós vamos analisar agora, a partir de então, o que pode transformar-se também para você em mais uma das diversas formas de nós definirmos a pregação bíblica. Isto é, a pregação bíblica que pode fazer a diferença em nossa geração. Para tanto, nós vamos nos utilizar de um texto da Bíblia Sagrada. Eu creio que você está com a sua Bíblia aí e é muito importante que durante este curso você esteja munido da sua Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, de um caderno de anotações para que possamos consultar as Escrituras quando necessário, e vale lembrar que sem a Bíblia nós não chegaremos a lugar nenhum. Todo o conteúdo aqui terá como principal base as Escrituras. É a palavra de Deus que vai nos ensinar a sermos portadores da pregação que faz a diferença. Então eu quero convidá-los para nós lermos juntos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, como está aí no slide, versículos 18
a 25, tá? Nós vamos ler o texto sagrado e depois vamos fazer os comentários necessários e aquilo que vamos abordar dentro deste capítulo. Vamos então à leitura, eu quero ler junto com vocês. A partir do versículo 18 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deixa a sua Bíblia aberta onde nós acabamos de ler, porque aqui o apóstolo Paulo vai apresentar vários contrastes entre a palavra revelada de Deus e a sabedoria humana. E isto só ocorreu porque dos diversos problemas da igreja em Corinto, um deles estava ligado à pregação. Você sabia disso? Quem já leu as duas cartas de Paulo à igreja em Corinto sabe que era uma igreja que é intitulada de igreja problemática. Havia problemas de partidarismo, havia problemas de incesto, litígio entre os irmãos, idolatria e tantos outros pecados que assolavam aquela pequena igreja na cidade de Corinto. E um dos problemas estava ligado à pregação e por conta disso Paulo teve que instruí-los no que diz respeito a essa questão. E esse texto ele foi escrito por conta de existirem alguns que tentavam considerar o evangelho de um ponto de vista filosófico. Vale ressaltar que filosofia é filosofia e evangelho é evangelho. Corinto era uma cidade repleta de mestres e de filósofos, e não poucos desejavam falar de sua sabedoria, entre aspas. Buscavam basear suas crenças nesta sabedoria. Sabedoria terrena, carnal, humana, que muitas vezes apenas confundia a mente dos homens. E com isso desejavam também anular, esse era o pior problema. Queriam, através de sua sabedoria humana, de suas filosofias, anular a palavra da cruz. E o que é a palavra da cruz? A pregação que girava em torno do Cristo crucificado e ressurreto. Para eles, a história da cruz não combinava, não cabia para que fosse transmitida, visto que eles tinham sua própria mensagem baseada em sabedoria humana. E querendo anular a palavra da cruz e transformar a pregação do Evangelho de Cristo em um apanhado de palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, queriam modificar a pregação bíblica, a pregação cristocêntrica. Como deve ser definida a sua pregação? Olha o que diz o versículo 21, a parte B. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É assim que o apóstolo dos gentios refuta em Corinto os detentores da sabedoria, que ao invés de salvá-los, levava-os a perecer. E, ao mesmo tempo, ele define a pregação. Paulo diz claramente que a pregação que faz a diferença precisa ser louca. E não só louca, mas também escandalosa. Que expressões, é? Dizer que a pregação que faz a diferença tem que ser louca e escandalosa, como diz o versículo de número 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vamos entender isso? Sim, com certeza nós vamos entender.
Ao dizer que os verdadeiros pregadores de sua época pregavam a Cristo, que para os judeus se tornara escândalo e para os gentios loucura, o apóstolo está declarando que a pregação que fazia a diferença em sua geração foi para os judeus não convertidos um impedimento que os levou a cair no erro de rejeitar o Cristo crucificado. E esta mesma pregação para os gregos tornara-se loucura, algo insano, inaceitável, sem qualquer lógica. Veja bem, os judeus foram impedidos de crer por conta da mensagem da cruz. Para eles aquilo era um escândalo, era um tropeço, era um impedimento. E os gregos, para eles era loucura, algo insano. Não dava para aceitar aquele tipo de mensagem, porque para eles era uma mensagem sem lógica. E nos dias de hoje nós vivemos uma rejeição semelhante, visto que a pregação bíblica que gira em torno de Cristo, do Cristo crucificado, e que concentra a fé dos homens no que este mesmo Cristo realmente ensinou antes de ir para a cruz, nos 3 anos que exerceu o seu ministério, esta pregação está sendo substituída por um evangelho facilitado, sem comprometimento, sem a verdadeira autoridade e contaminado pelo enganoso veneno da teologia do bem-estar terreno, do viver bem aqui e agora. Você se lembra que quando Cristo veio à Terra e começou a pregar, um dos destaques que se dava à sua pregação é que ele pregava como quem tem autoridade? Nos dias de hoje, nos faz falta, estamos vendo a ausência de pregadores e pregadoras que de fato não só preguem Bíblia, mas preguem a palavra com autoridade. O que temos por aí são pessoas pregando uma mensagem do bem-estar terreno, do viver bem aqui e agora, sem transmitir ao homem a preocupação de que ele deva ter com relação à sua salvação e à eternidade. Sem qualquer compromisso com a salvação, que foi evidenciada na cruz, e sem interesse pela vida eterna, com palavras lisonjeiras, muitos dos pregadores contemporâneos estão tornando a pregação em algo sem impacto. Se tem uma coisa que deve causar impacto nos ouvintes e nas pessoas, é a pregação. E eles estão transformando a pregação em um produto falsificado. E isto para satisfazer os caprichos daqueles que não conseguem e muito menos desejam renunciar às paixões ímpias e os prazeres transitórios. É a chamada pregação que não confronta, que não refuta, que não traz correções, que não denuncia. E nós vamos observar isso muito bem durante as aulas que se seguem. Nós estamos apenas numa aula introdutória sobre a pregação que faz a diferença. Está sendo bom para você? Eu espero que sim, e nós estamos tendo o cuidado de fazer a leitura cuidadosa e sempre que necessário pararmos e refletirmos com você que está aí do outro lado, e eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Mas vamos continuar? Temo que, sendo levados por uma onda semelhante a esta que havia em Corinto, também nos dias de hoje, deixemos de pregar o que os homens consideram loucura ou escândalo, para pregar o que eles veem como coerente, lógico, aceitável, contemporâneo e principalmente adaptável. É esse tipo de mensagem que está circulando por muitas igrejas, por muitos lugares e até mesmo pelos meios visuais do tempo presente. Eu me refiro aos canais no YouTube, os pregadores televisivos, as páginas de Facebook, Instagram, aonde as lives produzidas muitas vezes são recheadas de ensinos falsificados, antibíblicos, heresias e, sobretudo, um engano sendo transmitido às pessoas. E isso tem levado a fé de muitos a ser uma fé deficiente, porque hoje busca-se pregar aquilo que tem coerência, que é lógico, aceitabilidade,
que é atual, mas atual no sentido de que querem modernizar a linguagem para que possam atrair ouvintes e, sobretudo, querem que a mensagem se torne adaptável. Nós não estamos pregando, e muitas vezes, ou a maioria dos pregadores, parece não estar pregando para que as pessoas se encaixem à vontade de Deus que está revelada por meio das Escrituras, da sua palavra. Pelo contrário, estamos observando que as mensagens buscam se adaptar ao estilo de vida das pessoas, mesmo que este seja um estilo de vida pecaminoso ou contrário à vontade de Deus. E eles estão pregando justamente aquilo que não confronta os homens, mas que os atrai por conta da facilidade. Se é fácil, eu aceito. Se é difícil, rejeito tal denominação, rejeito tal pregador, rejeito tal pastor, tal igreja local. E essa facilidade é exposta na pregação que revela a aceitabilidade de um viver pecaminoso e que seja determinado por aquilo que eu penso ser o melhor para mim, para a minha vida. Isso é muito sério, queridos. Eu fico procurando o que ouvir. Eu quero ouvir aquilo que realmente é desejável a mim e que eu possa aplicar à minha vida com muita facilidade, visto que aquilo não está me confrontando e nem reprovando o meu estilo de vida. Eis aqui algo que possamos utilizar para entender a importância de sermos portadores da pregação que faz a diferença, ok? De acordo com a definição inspirada de Paulo, essa que nós estamos aqui avaliando, podemos perceber que em nosso tempo também muitos pregadores têm migrado da loucura da pregação para a aceitação da sabedoria humana. Quantos nós não conhecemos que começaram pregando da forma certa, usando a Bíblia, as Escrituras, que quando pregavam diziam, assim está escrito, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada, e agora estão utilizando até mesmo ficções, histórias de diversos segmentos, inclusive seculares, para tentar deixar a sua mensagem mais bonita, e agora estão transformando a sua pregação em algo que é aceitável por conta de estar adornada de sabedoria humana. Com isso, estes tais deixaram de pregar o poder de Deus, a sabedoria de Deus que vem lá do alto e que se revela em Cristo, no Cristo crucificado, ok? A mensagem de Deus através do apóstolo aos que desejam fazer a diferença na pregação, ela pode ecoar no seguinte paráfrase que quero discorrer convosco. Antes, porém, eis uma pergunta. Quer ser portador da pregação que faz a diferença? O que a gente precisa fazer? Pregue o Cristo da cruz, pois a pregação que faz a diferença é aquela que, mesmo sendo considerada loucura ou escândalo, ainda é a única forma de conduzir os homens à salvação. Ok? Muito bom, né? Então, um conselho para você, uma dica: não deixe que mudem ou influenciem a sua pregação. Se você é um pregador bíblico, com uma exegese fiel, cristocêntrico, comprometido, não deixe que mudem a sua pregação. No versículo 22, no qual nós vamos ler aqui, olha só como o apóstolo Paulo faz uma declaração digna de nossa observação e que pode ser contextualizada. Ele diz, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Paulo está explicando que para crerem no evangelho, para acreditarem na autenticidade da tal mensagem da cruz, que era defendida e pregada pelos seguidores de Cristo, os judeus e os gregos precisavam de evidências. Eles queriam evidências. No caso dos judeus, só haveriam de acreditar se lhes mostrassem sinais. Os sinais tornariam a mensagem aceita. E para os gregos, gentios,
A verdadeira pregação, ou a pregação aceitável, teria que mostrar sabedoria. Não a sabedoria de Deus, mas a sabedoria humana. Ok? Ou seja, nós temos aqui dois públicos distintos, pedindo cada um que lhes fosse apresentada uma mensagem aceitável, o que pudesse atrair pela beleza ou pelos benefícios materiais. E nós podemos usar o argumento inspirado do apóstolo Paulo para aplicá-lo à nossa geração. Pois, de fato, nós temos ainda hoje os que se manifestam como os judeus e aqueles que se comportam como os gregos. Observamos os dois verbos do versículo 22, pedir e buscar. E veremos que uns, para acreditarem, pediam para verem, tinham que contemplar, só acreditariam se vissem os sinais, as evidências, as manifestações. Outros buscavam a exposição da sabedoria, da linguagem polida, do discurso filosófico que exaltasse a sabedoria humana. E ainda hoje, os pregadores convivem com esses dois tipos de ouvintes, com essas duas classes de cristãos. Temos os que só aceitam a pregação comprovada com os sinais, e temos também aqueles que esperam uma pregação adornada de sabedoria humana, trazendo algo novo, se você me entende. Ao contextualizarmos, podemos afirmar que, para alguns, a pregação precisa trazer movimentos e manifestações que vão provar que a presença divina está em tal lugar. Você já encontrou aqueles lugares que só acreditam que Deus está ali, que aquilo realmente é igreja, que aquilo realmente é evangelho, é pregação, se houver movimentos, manifestações, né? Os chamados mistérios, né? Os chamados... houve um tempo que essa frase ficou muito divulgado, tal reteté, o poder de Deus, aquela manifestação que muitas vezes levava as pessoas a um êxtase um tanto quanto estranho, não que eu esteja descartando a possibilidade de vivermos manifestações reais e verdadeiras. Eu estou falando daquilo que dá ênfase apenas a estes movimentos. E para outros, é preciso constatar na pregação a presença da profunda sabedoria, exposta por meio de uma mensagem de linguagem atrativa e adornada dos vernáculos ou expressões que produzem a nova forma de exposição da mensagem de Deus. Ou seja, muita gente falando bonito, trazendo declarações, né, de autoajuda, expressões ainda não conhecidas, pregam tudo, menos a Bíblia, menos a palavra de Deus. É uma era da linguagem enganosa e antibíblica. O que para eles não pode mais ser conduzida por uma linguagem arcaica e antiga como nos escritos judaicos cristãos. Ou seja, estes que desejavam ter uma mensagem mais polida, mais bonita, para eles a Bíblia não interessava. Ou, se interessasse, teria que ter a sua linguagem modificada e não se basear nessa linguagem arcaica e antiga, como nos escritos judaicos cristãos. Em suma, sabe o que eles estavam querendo? Eles estavam dizendo que nós não podemos mais pregar a Bíblia como ela foi pregada no passado. Ou seja, é preciso adaptar a sua mensagem aos tipos de pessoas que temos hoje. Mesmo que para isso tenhamos que alterá-la com uma linguagem atualizada ou dar mais ênfase aos sinais e pseudo-manifestações. Pois só desta maneira teremos um público volumoso sendo atraído aos templos. Eu estou gravando este curso em um momento em que nós estamos vivendo a onda de uma pandemia causada pelo anúncio do Covid-19, o coronavírus. E estamos vivendo os dias em que muitos órgãos estão com as suas portas fechadas, inclusive a igreja no sentido congregação. E não podemos estar congregando. Mas antes dessa pandemia, contemplávamos muitos templos superlotados. E na maioria das vezes essas pessoas estavam buscando algum milagre, alguma cura, o que não é errado entender que aconteça,
tá? No templo, porque de fato Jesus faz esses milagres, mas o que eu falo é de um interesse material. Apenas querendo ir para lá para receber algo, para ter algo, para obter uma porta aberta, uma cura. E outros templos que se enchiam de pessoas que iam como que apresentar o seu cartão de ponto cristão para Deus. Se assentavam para ouvir uma palavra que amaciasse os seus egos, que viesse encantá-los, deixá-los em estado de êxtase, mas que eles voltassem para casa ainda presos pelas práticas dos mesmos pecados e erros que cometiam ou que cometem constantemente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos levante pregadores comprometidos, ok? Para pregar aquilo que faz a diferença e de fato conduz os homens à vontade de Deus. Paulo encerra sua definição afirmando com veemência no versículo 24 o seguinte: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, ok? Eis a razão porque a pregação de Paulo e dos primeiros cristãos fazia diferença. Tão impactante era que nos influencia até os dias de hoje. A pregação que fazia diferença nos dias do apóstolo dos gentios tinha um alicerce inabalável. Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? No próximo vídeo, nós vamos abordar temas que nos levem ao exercício da pregação que faz a diferença. Te espero lá. Deus te abençoe.